Olá, tudo bem? Vamos chegando. A gente está começando uma live especial hoje, uma live de tira dúvidas, para que você chegue mais pronta e preparada para a nossa jornada da fertilidade. Essa jornada aqui começa amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã. A gente libera a aula em que a gente vai falar justamente, né, dos erros silenciosos que podem impactar na chance de você engravidar, seja aqueles erros que você às vezes comete, nem tem ideia de que pode estar atrapalhando, né, a gravidez de chegar. Na quarta-feira, a gente vai ter também uma aula 2, em que eu vou mostrar os pilares da fertilidade, são esses pilares que baseiam o meu método Engravida Já. E na sexta-feira, a aula mais importante para você entender como conectar tudo isso, né, como conseguir eliminar de verdade, de fato, assim, os erros, como conseguir aplicar os pilares da fertilidade, entender em casos reais como que a gente pode fazer na prática. Você precisa estar comigo aí ao longo dessa semana que a gente vai iniciar. E hoje, para te deixar mais pronta para esse momento, eu resolvi, né, deixar esse espaço muito aqui aberto, como sempre eu faço nas lives, mas essa é especial por conta disso, para você tirar as suas dúvidas, né? A gente que ao longo das últimas semanas teve um compartilhamento intenso aí, né, de informação sobre fertilidade, recebi muitos relatos, né, de pessoas me falando que não recebem esse tipo de conteúdo, assim, né, com tanta profundidade, né, e conhecimento em outros perfis também, então fiquei muito feliz e muito grata por esse carinho de vocês. E a gente também compartilhou, né, 6 e-books, a gente, dentro do grupo de WhatsApp, a gente teve áudios diários de informação sobre a fertilidade, as lives, né, com essa aqui são mais de 10 lives para você maratonar, estão todas disponíveis no blog de lives, é só você entrar dentro do nosso grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade para nunca perder nenhuma informação que está sendo colocada lá, e o blog de lives está lá. A gente tem ainda os 6 e-books, né? Foram e-books relacionados a cosméticos e fertilidade, porque isso aqui é um dos erros, às vezes, que a gente comete no dia a dia e que você nem tem noção de que o que você está passando de produto aí na sua pele pode estar atrapalhando, impactando a tua fertilidade. Teve e-book de ciclo menstrual, né, período fértil, ciclo das sementes, de como se preparar para a FIV, de suplementos e também de 7 alimentos para a fertilidade. Então, como foi muita informação, e eu, como falo, né, até nas consultas, eu sempre gosto que o parceiro venha, porque eu sei que é muita informação. Então, por isso eu quis deixar esse espaço aqui aberto para a gente conseguir tirar as dúvidas e vocês entrarem mais concentradas, prontas na nova leva, né, de aulas que vão vir aí, essas aulas da próxima semana, que é segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da manhã. Recebi dúvidas relacionadas à questão de horário, né, porque tem gente que trabalha nesse horário e não vai conseguir estar ao vivo, né, próxima ali nesse conteúdo, né, no momento que vai ser liberado, mas para você ficar tranquila, você vai receber, né, lá dentro, né, do nosso grupo de WhatsApp, o link para você poder assistir depois. Então, o que eu te sugiro, assista uma vez, se você puder, assiste logo de manhã, e logo depois, à noite, você reassiste, né, vê de novo essa aula, chama um parceiro para assistir essa aula, para realmente vocês dois se conectarem, se concentrarem. Às vezes eu sei que é preciso, muitas vezes, o parceiro ouvir informação de outra pessoa para colocar para frente, né, as sugestões, as ideias. Então chama ele para assistir também, e esse momento é um momento muito importante de conexão. Entenda que essa jornada da fertilidade, né, vai ser um portal, e esse portal, muitas mulheres passam por ele e conseguem logo em seguida o seu positivo, aplicando tudo que eu vou te ensinar aí ao longo dessa jornada da fertilidade, tá bom? Se você sonha em ser mãe, se você quer, digita aqui quero para entrar dentro do grupo da nossa jornada da fertilidade e não perder nenhuma informação, tá bom? Vamos lá, vamos entrar aqui nas dúvidas. Conforme vocês forem chegando, podem colocando as suas dúvidas. A live de hoje é para isso, né? Vou relembrar aqui, ó, alguns temas que a gente conversou ao longo dessas últimas semanas, para vocês até refrescarem a memória aí de possíveis dúvidas, se vocês não tiveram elas anotadas, tá? Então, antes de eu começar aqui o Tira Dúvidas, eu vou pegar aqui todo o conteúdo que a gente falou de lives, né? Ao longo aí das últimas semanas, para você realmente se relembrar. Às vezes eu falo, surge, né, alguma lembrança de dúvida que possa ter passado, tá? Então vamos lá. Olha só, a gente falou, né, a gente teve live de como aprender a identificar a sua ovulação. Então, se você tem dúvida nisso, do teu ciclo, coloca aqui pra mim, tá?
A gente falou sobre exames, então se você tem dúvida ainda sobre os seus exames, se você já fez todos os exames, até valores de exames, se você tá com dúvida, pode colocar. A gente falou sobre ajustes alimentares, né? O que joga contra, o que joga a favor. A gente falou sobre suplementos, né, direcionados, eu já deixei isso claro para vocês, que suplementos voltados para SOP, endometriose, quem vai para FIV, né, cada um tem a sua particularidade aí. A gente falou sobre qualidade do óvulo, sobre preparo de endométrio, a gente falou sobre perda gestacional, aborto, então exames específicos, como se preparar mais para isso, né? Então foram vários temas que a gente foi falando. Por que tantas FIVs falham? Então se você tá num preparo aí para sua FIV, se você tá na dúvida, se é indicado para você mesmo, se você já fez a FIV e teve uma falha, se você tá no momento de transferência. Então tudo isso é um contexto que pode gerar muita insegurança e dúvida. Então coloca aqui para mim, tá bom? Pra gente ir compartilhando aqui, porque a dúvida de uma, às vezes é a dúvida da outra que você nem pensou, então essa troca aqui é muito legal, tá bom? Vamos lá, vamos aqui, ó. Boa noite, gratidão pela sua existência e por ser uma médica diferenciada. Ai, que carinho, comecei com um carinho bom, isso é muito bom, obrigada. Vamos lá, como são as 4 vitaminas que eu devo tomar para fazer a transferência? Quais são os miligramas delas que eu posso tomar? Tem 40 anos. Acredito que você tenha um embrião e vai fazer uma transferência. Vamos lá. Eu sempre falo de 4 suplementos, tá? Que são essenciais para quem quer engravidar. Então, o mínimo 4 que você está pensando aqui é o quê? Metilfolato. Esse não tem dúvida nenhuma, você tem que usar. E aí você vai usar de 400, a dose menor é 400 microgramas. Aí as doses podem variar de acordo com o teu caso, tá? Mas a dose mínima é 400 microgramas. Ah, doutora, o que vai variar? Se você já teve uma alteração, por exemplo, num defeito de tubo neural do bebê, aí você tem que usar 5 miligramas, tá? Mas de uma forma geral é 400 microgramas a 600 microgramas, mais ou menos. Se você mora em área muito de poluição, você pode aumentar, em vez de 400, tomar 600, 800 microgramas de metilfolato. Coenzima Q10, você vai para transferência, tá? É um momento diferente que você pode usar 200 miligramas. Você vai usar o ômega 3 e aí para transferência, tá? Pensando já numa questão de talvez não desinflamar tanto, eu não sei quantas semanas próximas você tá da sua transferência, mas se você tiver num processo ainda de desinflamar, você vai priorizar, né, ômega 3, 1 a 3 gramas, mas priorizar mais o EPA do que o DHA. Transferiu, aí troca. Você prioriza o DHA em cima, né, do EPA. Tá? E a gente tem também a vitamina D, que aí vai depender do valor que você tá no seu sangue. Mas de uma forma geral, para gestantes, né, um nível assim razoável de manutenção é mais ou menos em torno de 4.000 unidades ao dia. Mas se você tiver com uma vitamina D já alta, né, 60, 80, cuidado, bota uma vitamina D mais baixa. Aí vão entrar as particularidades aí do seu histórico, que aqui você não colocou. Mas de uma forma geral na transferência, se você teve falhas anteriores, se você tem uma adenomiose, você pode associar o NAC, pode começar com 600 miligramas, e aí na hora da transferência, né, uns dias transferiu, você vai suspender o NAC. Então o NAC você usa até transferir. O ácido alfa-lipoico, se você teve falhas anteriores. Aí a gente pode ir acrescentando algumas outras coisas, mas o 4 mínimo é isso. Ah, como é que eu vou saber se eu preciso suplementar mais coisa também? Você pode fazer uma dosagem no teu sangue antes da transferência. Então, como é que tá a tua dose de ferritina? Olha as coisas se conectando, se complementando, né, as lives. Como é que tá a tua dose de ferritina? Tá abaixo de 50? Tem que então suplementar. Como que tá o seu nível de vitamina C? Como que tá a sua vitamina E, sua vitamina A? Tudo isso é possível da gente dosar no sangue. Tá? Então, dependendo dos valores que você tiver no seu sangue, vale a pena, às vezes, suplementar essas vitaminas a mais. Mas, se tiver tudo ajustadinho, essas 4, de uma forma geral, tende a ser favorável, tá bom? Zerar a bebida alcoólica, tá? Essas são, de uma forma geral, as orientações. E essa semana, vocês me pediram já, né, no direct, mas eu vou colocar, ao longo dessa semana, o suco da fertilidade também, essa receita que é bem legal de você utilizar aí para sua transferência, tá bom? Vamos lá. Eu tenho as trompas obstruídas, tem como engravidar? Olha só que interessante essa dúvida, né? De uma forma geral, assim, né, quando a gente tem alteração tubária, e essa alteração tubária as trompas totalmente obstruídas, tá? Você vai precisar, de uma forma geral, da fertilização in vitro
ou fazer uma cirurgia para tentar desobstruir. Só que a cirurgia nem sempre traz um resultado tão bom, porque quando a trompa está obstruída, geralmente ela tem alguma alteração inflamatória crônica ali, né, que é como se fosse uma sequela. Uma alteração às vezes nas trompas, nessa parte ciliar, na parte interna, que geralmente a cirurgia não vai resolver. Então, quando que você vai pensar em cirurgia? Se você for jovem, se você tiver uma reserva ovariana boa. Agora, se você tem mais de 35, uma reserva ovariana já limítrofe ou baixa, o melhor caminho é a FIV. Mas eu preciso te contar, olha só, a medicina é muito doido, gente, porque olha só, eu tenho um caso de uma paciente no consultório que ela tem um exame de histerosalpingografia, que é aquele exame que a gente vê as trompas obstruídas dos dois lados. E aí, ela é engravida. Eu falei, não, esse laudo aqui deve estar errado. Ela veio com um laudo antigo. Eu falei, esse laudo deve estar errado. E aí a gente repetiu. E aí veio de novo. E logo depois ela engravidou de novo. Só que ela perde, né? A questão dela é perda gestacional. E aí até na última gravidez, né, que veio de novo a trompa obstruída e ela engravidando, eu falei assim, alguma coisa assim. Eu achei até que era uma gestação tubária, né? Mas não era. Então, assim, a medicina tem umas coisas dessas, sabe? Então, assim, o que eu imagino no exame dessa paciente especificamente? O espermatozoide, ele até, né, consegue passar, mas às vezes o embrião, ele não se desenvolve, não consegue chegar ao útero. Enfim, tem coisas assim que a medicina não explica de forma geral, mas esse é um caso tão isolado. Então, assim, de uma forma geral, trompa obstruída, você vai conseguir realizar o sonho de engravidar através ou da FIV ou da cirurgia, tá? Mas a medicina tem umas coisas assim que são às vezes difíceis de explicar mesmo. Cremes veganos, né? Ficar atento aqui, porque nem todo vegano, ele é natural. Tem muitos que têm alguns compostos, né? O que é vegano? Vegano é aquele que não foi testado em animal. Mas não tem um componente animal, não foi testado em animal, mas nem sempre ele é natural. Então, ficar atento a isso. Eu explico isso lá dentro do e-book de cosméticos. Então, baixa esse e-book. É só entrar dentro do grupo da Jornada da Fertilidade. Digita aqui, quero, se você ainda não baixou. Entra no grupo de WhatsApp e lá na descrição do grupo do WhatsApp tem já esse e-book para você baixar, tá? Tento engravidar na primeira vez, chance há 2 anos. Se você tem 2 anos tentando engravidar e tem o sonho de ser mãe, você precisa investigar. Por que essa gestação está demorando de chegar? Então você precisa fazer os exames, mas o seu parceiro também. Uma coisa que atrasa, às vezes, o positivo é a gente ser revirada de cabeça para baixo, a gente fazer vários exames, mas o parceiro não fazer. Então, isso pode, de fato, atrasar o positivo. Então, se você ainda não viu a live de exames, precisa assistir ela inteira e junto com a sua pastinha de exames e fazendo seu checklist ali, se você já fez tudo, tá? Mas independente da sua idade, se você tem 20 anos e há 2 anos tenta engravidar, tem que investigar, tá bom? Olha outra dúvida. Tenho 37 anos, estou tentando há 6 meses. Mês passado tive uma gestação química beta positiva. Depois de 4 dias sangrei e baixou. Devo me preocupar com as próximas tentativas? Vamos lá, olha só, o que é importante aqui pra gente ter clareza? Quando a gente tem mais de 35 anos, de uma forma geral, a orientação é: ou você espera 6 meses de tentativa e se não acontecer a gravidez, você investiga, ou você já investiga. Então, como você teve 6 meses já de tentativa, teve um positivo, mas evoluiu para uma perda, a minha sugestão para você, né, é avaliar a tua reserva ovariana, a trompa, esteroscopia, tentar ver se tem alguma coisa, trombofilia, tentar ver se tem alguma coisa que possa justificar essa perda. Pode ser que tenha sido realmente uma perda só ao acaso, assim, no sentido de que não tinha nada alterado, era só uma alteração cromossômica, tá? Mas se você já, com 37, identifica que tem uma alteração no espermograma do parceiro, né, uma fragmentação alta, ou se você já identifica que tem um fator tubário, ou seja, que identifica que pode levar a uma dificuldade da gravidez chegar novamente, demorar mais 6 meses, e aí ter outra perda, então por que esperar? Então a minha sugestão aqui, 35 mais, 2 caminhos em paralelo. Prosseguir a investigação, que eu não sei se você já fez isso,
e melhorar a qualidade do óvulo, potencializar, né, a tua fertilidade, melhorar essa questão, às vezes, de aquecimento de útero, que a medicina tradicional chinesa fala. Na aula da quarta-feira eu vou falar desses pilares, né, que muitas vezes eu vejo vocês associando e focando muito na alimentação, mas esquecendo dos outros ajustes. Então, o caminho é fazer as duas coisas em paralelo. Investigar, para tentar entender se tem alguma coisa que dificulte e por que teve a perda, e em segundo momento, né, no segundo, em paralelo mesmo, fazendo as coisas ao mesmo tempo, focar em melhorar e potencializar essa fertilidade do casal. Assim você ganha tempo, tá? Porque a gente não sabe como é que tá a tua reserva, a gente não sabe quanto tempo mais vai demorar para chegar a uma próxima gravidez, e aí se a gravidez demora mais 6 meses para chegar, ó o tempo passando, e tempo é fertilidade. Então, para otimizar, é uma estratégia a seguir dessa forma. Só que como você acabou de passar por uma perda, né? A minha sugestão é pensar, como que tá também o seu emocional? A gente precisa entender que o emocional é importante nesse momento. Então, assim, você tá recuperada para tentar de novo, para colocar o pé no acelerador, ou isso vai te cansar, isso vai te desestruturar. Então, entenda que esse emocional também é importante, mas tecnicamente falando, né, a gente não conversou isso a fundo, como que seu emocional tá, tecnicamente falando, estratégico seria investigar e melhorar, focar em pilares que possam melhorar a qualidade do seu óvulo, tá bom? Participa da jornada da fertilidade, não perde essa oportunidade, porque vai te clarear de enxergar realmente a fertilidade de uma forma bem ampla e integral, tá bom? Comer churrasco, carne de porco faz mal? Vamos lá. Carne de porco não faz mal. Churrasco, se for de vez em quando, não pode ser toda semana, tá? Entenda que a carne vermelha, ela é um pouco inflamatória. E quando a gente faz a carne do churrasco, geralmente são carnes mais gordurosas. E aí pode sim, né, prejudicar. Agora, se você tem uma dieta super regrada e come churrasco de vez em quando, não tem problema nenhum. Tá? Eu sempre falo assim, meninas, a gente tem uma dieta pró-fertilidade que inclui o peixe, né, como base, o frango, a carne de porco pode entrar também, mas entender o seguinte, a gente não vive numa bolha, e viver numa bolha gera ansiedade e estresse. Então, não é porque eu falo pra você, minimiza, zera a bebida alcoólica, que se você tem alguma situação especial, quer brindar, quer tomar um vinho, isso não vai jogar contra, só não pode ser rotineiro. A gente não tem situações especiais toda semana para abrir uma garrafa de vinho, concorda? Então, assim, se é um churrasco, um aniversário, alguma situação especial, um jogo, não sei, o contexto aí, não tem problema nenhum. Mas é entender que se você puder fazer escolhas mais inteligentes nesse churrasco, pode ser interessante, entendeu? É como se você, assim, não meter tanto o pé na jaca. Mas não é isso que vai atrapalhar a tua fertilidade, se for de vez em quando. O negócio é não ser sempre, tá? Então, assim, cuidado com essas restrições muito a ferro e fogo, porque elas cansam. Cansam. E você não sabe, né, se a gravidez vai chegar aí em 2 meses ou se vai demorar, às vezes, um pouquinho mais. E a gente não pode cansar nessa jornada, nessa caminhada. É o pilar mental que eu falo, tá? Então, cuidado com restrições a ferro e fogo. A vida não é assim e a fertilidade não precisa ser assim, tá? Vamos lá. Doutora Juliana, há 11 anos tento engravidar, tenho 46 anos, descobri um útero unicorno e tenho somente uma trompa. O médico indicou o FIV, fiz 2, porém sem sucesso na implantação. Você chegou a biopsiar embrião? O seu caso precisa de um pouquinho mais aqui de... vamos lá. Continuei buscando e descobri o Hashimoto e recente endometrite. Fiz o tratamento com antibiótico e hidrotubação e ontem fiz uma nova hístero para ver se não tem mais endometrite. Já fiz exame, já sei isso. Fiz MTHFR, exame de anticoagulante lúpico, fica no limite, mas falou que quando engravidasse que eu iria tomar anticoagulante. Faço acupuntura, tomo suplementação, mas nunca consegui um positivo. Não quero fazer ovo doação. Preciso de ajuda para prosseguir. Agradeço pelas lives, tem me ajudado a me reorganizar, a não desistir. Que bom. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Você fez biópsia desses embriões? Eu não sei quando que você fez a coleta desses embriões, né? A gente sabe que acima de 45 anos, né? Se a sua coleta de embriões foi aí, acima de 45, a chance deles serem embriões euploides é bem reduzida. E aí pode justificar aí a falha da implantação, tá?
o melhor caminho, de fato, para você, eu concordo, que é fazer a fertilização. Eu não sei, você não colocou aqui para mim se você tem ainda embriões. Mas na transferência, se você ainda tiver embriões, se eles forem euploides, tá, biopsiados, ou dependendo da idade, né, que você formou esses embriões, não teria necessidade. Se foi abaixo de 38 anos, às vezes a gente não indica biópsia mesmo. Mas se foi acima, né, o ideal seria você fazer essa biópsia de embrião para ver se eles são euploides. E esse limítrofe aí, né, de anticoagulante lúpico, MTHFR é super controverso, geralmente a gente nem indica só por isso, mas assim, eu talvez anticoagulasse sim você na transferência. O Hashimoto, se tiver tratado, né, com levotiroxina, tranquilo, sem problema nenhum. E a endometrite, lembra que eu falo sempre? Eu sempre faço e sugiro estereoscopia antes da transferência. Não é o protocolo de todo mundo, mas às vezes a gente se dá conta aí que é uma endometrite que é tratável, e que isso pode mudar o resultado. Então, assim, você fez bem, né, antes dessa próxima transferência, fazer a sua esteroscopia. A chance de uma gravidez natural, né, você fez hidrotubação, isso não vai te aumentar a chance, sabe? Então, eu não focaria nisso. Eu focaria em investigar o que mais. Você tem algum fator imunológico? É por conta da qualidade dos embriões, que às vezes é reduzida, dependendo da idade que você fez, né? A formação, se ainda tem embrião. Então, assim, investiga um pouco mais, se tem algum fator imunológico, né? Faz a próxima transferência com medicação anticoagulante, tá? Antes do beta, você já pode começar aí na transferência. Então, aprofundar a investigação. Mas se você não tiver mais embriões, de fato, a tua maior chance de conseguir um bebê saudável em casa é com a recepção pelo fator idade. Tá? Mas eu sei que isso é difícil e a gente precisaria conversar muito, né? Para realmente o coração abrir, às vezes, para essa escolha, para esse caminho. Mas não desiste. Existem várias possibilidades, vários caminhos. Às vezes a gente precisa respirar. Recente agora eu recebi uma mensagem de uma paciente que eu indiquei a recepção. E ela tá trabalhando emocionalmente isso, né? E tá fazendo acupuntura, né? Tá seguindo fazendo, mas tá na terapia. E a terapeuta dela, né, fez 13 FIVs, né? 7 transferências. E conseguiu os bebês depois dessa caminhada longa aí. E aí ela mandou uma mensagem pra mim, né? Falou assim, queria uma orientação, porque eu tô me sentindo parada, perdida e parada. E eu falei, de forma nenhuma você tá parada. Só que o pilar emocional, muitas vezes, ele é lento mesmo, né? Da gente perceber mudanças, mas de forma nenhuma, né? Quando a gente trabalha o nosso emocional, a gente tá parada. Então, é muitas vezes entender isso. Por que você tá fechada aí pra ovo doação? São raízes que a gente traz, sabe? Inclusive, eu não tô com ele aqui agora em mãos, mas eu tenho um livro ali, eu vou até pegar, não, daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas eu tenho um livro ali justamente falando disso, sabe? Que às vezes a gente precisa deixar pra trás algumas amarras, assim, né? Algumas crenças que a gente traz, enfim. Mas esse é um papo pra uma conversa longa aqui. Estou tentando há 14 anos, vou marcar com você uma consulta e vou acompanhar a jornada. Eu quero. Isso aí, gostei da determinação. De fato, né, 14 anos nessa busca, precisa de uma orientação, precisa de caminho. Quando a gente associa, né, vou dar minha opinião aqui, quando a gente associa uma consulta com tudo que o Engravida Já, que é meu programa, né, de acompanhamento, que tem toda a estrutura lá dentro, né, de exercício, parte de mentalidade, orientação de período fértil, é um programa que eu trago também informação, né, sobre as práticas, né, que podem melhorar a tua fertilidade. Quando a gente associa esses dois caminhos, eu considero isso um acelerador de resultado, sabe? Porque a gente consegue associar toda a motivação e estratégia do método Engravida Já, mais a orientação de consulta. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente faz somente a consulta? Quando a gente faz a consulta, muitas vezes você vai para casa e você precisa reorganizar a tua rotina para colocar em prática tudo que foi ali falado. E eu sei que muitas vezes isso é difícil. E aí quando a gente associa um programa, né, isso dá uma clareada, isso dá um passo a passo, enfim, eu acho que realmente é um acelerador de resultado. Teve gente que já me perguntou quando é que o Engravida Já vai abrir vagas novamente, e a gente vai abrir na próxima, sem ser segunda-feira, agora na outra segunda-feira,
tá? E as primeiras que entrarem vão ter associado a possibilidade, né, de consulta com o Engravida Já. Então, o foco agora é todo esse conteúdo da jornada da fertilidade, todos os e-books, se concentra nisso. Mas se você já está certa que você quer, né, realmente esse acompanhamento, essa orientação, fica atenta ao grupo, porque logo, logo a gente vai passar mais orientações lá dentro, tá bom? Vamos lá. Posso tomar chá de uxi amarelo e unha de gato menstruada quantas vezes ao dia? Ótima pergunta. Vamos lá. A gente tem, né, o que a gente fala de ciclo dos chás, que a medicina tradicional chinesa traz pra gente. E geralmente são chás que a gente usa de acordo com a fase do ciclo. Então, por exemplo, hoje eu até coloquei nos meus stories, né? No período menstrual, você vai usar chá de camomila. Na fase folicular, ou seja, o folículo está crescendo, o endométrio tem que estar crescendo, você vai usar lá o chá de frutas vermelhas. Na fase periovulatória, geralmente você está já sentindo aquele muco, chá de erva doce, chá de melissa. Ovulou, chá de gengibre com abacaxi. Ou seja, percebeu? O de uxi amarelo e unha de gato não entra nesse ciclo. Significa que você não possa usar? Não. Significa que geralmente ele é mais indicado quando você tem um diagnóstico energético pela medicina tradicional chinesa. De uma forma geral, mulheres com fluxo mais intenso, com muita cólica, endometriose, esses dois tipos de chás podem ser interessantes na fase menstrual. E aí a gente geralmente orienta para aquecimento de útero, né, que é uma orientação da medicina tradicional chinesa, você utilizar chá 2 a 3 vezes ao dia. Então eu gosto muito de associar, sabe como que eu gosto da estratégia? Da manhã e da noite. Esses dois momentos do dia são momentos assim que você consegue ter um tempinho para você e focar um pouquinho mais no teu objetivo, na tua conexão, na tua fertilidade. E aí deixa às vezes ao longo do dia, né, para não ficar uma coisa tão estressante, mas focado no teu trabalho mesmo, né, nas coisas do dia a dia. Mas esses dois momentos, iniciozinho da manhã e final do dia, são momentos para você focar aí na tua fertilidade. Você pode incluir os chás aqui. Tem a oportunidade de tomar no meio do dia? Pode tomar, tá? Então, a princípio, os chás são dessa forma. E aí, cuidado com o uso de chás de caixinha, porque às vezes eles podem ter outros compostos, tá? Que não são adequados para aquela fase. 43 anos com antimileriano 0,46. Quantos óvulos seria isso aproximadamente? É possível menstruar e não ovular? Quais chances de engravidar naturalmente? Infertilidade? Vamos lá, foram várias dúvidas em uma só, foi um bloco. 43 anos, antimileriano de 0,46. Quantos óvulos seriam aproximadamente? Vamos lá. Não existe uma bola de cristal, existem alguns trabalhos que tentam correlacionar a dosagem do antimileriano com a quantidade, né, de folículos aí recrutados. E lembrando que a FIV, né, é um funil. Então aqui eu entendo que óvulos que você está falando Bom, agora eu já não sei mais a tua dúvida. Quantos óvulos seria aproximadamente? Eu não sei se você está falando óvulos da FIV, numa FIV, ou óvulos assim que você ainda tem aí no teu corpo. Óvulos no seu corpo, tem a menor ideia, não se preocupe com isso. O que a gente sabe é antimileriano correlacionado, né, com menor que 1,2 é um antimileriano reduzido. Mas esse valor de 0,46 é compatível com a tua faixa etária, ok? Agora, pensando num recrutamento de fertilização, né, provavelmente você não teria muitos óvulos coletados nesse ciclo, porque o ovário ele fica mais resistente por conta da baixa reserva. Então aí, vamos lá, mais ou menos, seria mais ou menos uns 4, 5 óvulos, em média. Existem algumas estratégias, às vezes, para melhorar aí esse recrutamento, tá? Mas isso não é regra. E aí, a gente poderia ter focar em melhorar a qualidade do óvulo. Então, o foco aqui, independente se vai ser uma tentativa natural, se você quer por FIV, o foco é melhorar a qualidade do óvulo. É possível menstruar e não ovular? Não. Geralmente a gente menstrua porque há mais ou menos 14 dias atrás você ovulou e não engravidou. Tá? Você pode ter escape. Escape pode acontecer mesmo sem você ovular, mas menstruação, não. Quais as chances de engravidar naturalmente? Aos 43 anos, a chance de engravidar naturalmente em um mês de tentativa é em torno de 5%. 5 a 10%. E infertilidade sem causa aparente, né? O que é isso? É quando a gente já investigou o casal de uma forma geral inteiro,
aprofundou essa investigação e não achou uma causa. O que você vai fazer? Você precisa partir para um tratamento, ainda mais agora, né, com uma reserva reduzida e a sua idade de 43 anos, o que vai dar maior probabilidade de chance para você ter um bebê saudável em casa é, de fato, a fertilização. Quando eu falo maior probabilidade, não significa que você não consiga de outra forma, tá? Mas, de fato, a maior probabilidade seria através da FIV, mas a FIV também não é 100%, então você precisa focar em melhorar a qualidade do óvulo. Você já assistiu a live que eu fiz aqui de qualidade do óvulo? Os pilares da fertilidade que eu vou dar na aula de quarta-feira dessa próxima semana, eles são uma integração de áreas, né, para a visão da fertilidade de forma integral. Você vai entender como cada um atua na tua fertilidade para você começar a aplicar. Tá? Para você começar a aplicar. Eu já tive paciente de 44 anos que tinha indicação de FIV e que engravidou. E tá com mais de 20 semanas. Eu vou contar essa história dela na sexta-feira. Na aula da sexta-feira eu vou contar a história dela, tá? Mas assim, você precisa entender que nem sempre a gente tem casos muito legais, assim, mas a média não é essa da história que eu vou contar. Mas existe formas de trabalhar pra gente tentar chegar nesse resultado? Existe. Depende do seu comprometimento, depende, né, do quanto você está focada nisso. Porque eu sei que muitas vezes é difícil andar, né, sozinha nessa caminhada. Então depende do quanto que você está focada nisso, tá? Mas eu vou te contar ao longo dessa próxima semana aí vários casos que você vai conseguir perceber como que você pode fazer esses ajustes aí para essa gravidez chegar. No lugar dos suplementos, posso comer ovos, fígado e carne vermelha como suplemento? Não, eles não são suplemento. Suplemento é suplemento. Suplemento suplementa alguma coisa, né? Eles são alimento. Claro que se você tem uma alimentação bem regrada, perfeito. Mas carne vermelha, eu já falei isso aqui, é inflamatória. Você vai consumir 4 refeições só na tua semana. Não são 4 dias, tá? É refeições. Esse é o que a dieta pró-fertilidade orienta. Então, depende. Não é assim. Tem suplementos que são necessários mesmo de você colocar extra. Porque você não consegue fazer a quantidade necessária para ele fazer o ajuste anti-inflamatório sozinho. A alimentação sozinha. Então, por isso que o suplemento é importante. Minha menstruação marrom escuro com coágulos em pouca quantidade durando 3 dias. Cólica, TPM, pode indicar sóropioendometriose. De fato, é um corpo dizendo, tem alguma coisa acontecendo. Porque a menstruação ela tem que ser vermelha viva, né? Não é para ter coágulo, ou os coágulos no máximo tem que ser muito pequenininhos. Agora, 3 dias, pequena quantidade, qual é a minha sugestão? Faça um ultrassom na fase pré-ovulatória ou um ultrassom seriado para você ver como é que teu endométrio está ficando. Mas sugere que você tem cólica, né? Com esse tipo de menstruação, o que a medicina tradicional chinesa chama de síndrome do útero frio. Provavelmente você tem mãos e pés gelados, o pensamento muito acelerado. E aí você precisa fazer as práticas de aquecimento de útero, tá? Mas todos esses sintomas sugerem que você tem alguma desregulação acontecendo aí, tá? SOP, não tem nenhum critério aqui que você me falou para SOP. Lembra, a gente precisa ter 2 de 3. Ciclos irregulares, você não me falou que tem. Imagem de ovário micropolicístico, no ultrassom você não me falou que tem. Aumento de pelo, acne ou de testosterona no sangue. Então não tem como te falar de SOP. Cólica pode ser um sintoma de endometriose, tá? Você não me falou o grau dessa cólica, mas pode ser. Coágulo, né? Pode sugerir, às vezes, uma adenomiose também. Mas tá me parecendo mais aqui uma síndrome de útero frio que a medicina tradicional chinesa fala. O que é isso? Às vezes, a medicina tradicional, meninas, a gente investiga e não acha nada. Mas você tá com esses sintomas aí, que a medicina, ó, às vezes não fala, tá nem aí. Toca o barco. Entra com remédio. Mas mostra, quando a gente associa essa visão integral, que tem alguma desregulação. E um dos primeiros relatos que eu recebo das alunas do Engravida Já, primeiro mês, aplicando o ciclo das sementes. A minha sugestão inicial aqui para você é essa. Tem e-book disponível na Jornada Fertilidade gratuito. Já começa, já vê sementes, amanhã você já compra. Porque o que acontece? O primeiro relato do primeiro mês, a maioria, né, que eu recebo, são das meninas me falando: meu fluxo veio sem cólica, veio vermelho vivo, sem coágulo. Então dá pra gente modificar isso com coisas simples do dia a dia. Vamos lá, ainda vou fazer a transferência, não fiz a transferência. Queria saber com quantas miligramas eu começo a tomar as vitaminas. Eu botei lá que eu tenho 41, eu tive falha de implantação. Então, eu te respondi acima.
Eu coloquei pra você, falei exata, foi acho que uma das primeiras perguntas que eu respondi. Minha menstruação veio normal, mas hoje tive um pequeno coágulo. Coágulos pequenos, raros, ok, mas se é todo mês, tem que investigar. Fiz uma FIV, porém meu óvulo fragmentou. Como faço para melhorar isso? Pode tentar de novo? Não só pode, como deve. Qual é a tua idade? Idade é um fator determinante aqui. Mas assim, não é para desistir na primeira FIV. Eu vou contar na próxima semana, ao longo da jornada da fertilidade, o caso da Kati. Ela tem 36 anos, a gente fez uma FIV, né? Ela fez uma FIV com 36, todos os embriões aneuploides, que é raro. Foi um choque, tanto para ela quanto para mim. E aí a gente ajustou o protocolo e não fez a FIV na próxima menstruação. A gente ajustou, esperou melhorar o cenário. Ela focou nos pilares da fertilidade. E aí a gente conseguiu 2 embriões euploides e um mosaico de baixo grau para transferir. Agora a gente está preparando para transferência. Então, assim, não é para desistir, tá? Mas precisa melhorar a qualidade do óvulo. Então, assim, se o óvulo estava fragmentado, talvez se todos, né, estavam fragmentados, precisa melhorar essa qualidade. Suplementação, os pilares da fertilidade, né? Alimentação, suplementação, né? Práticas da medicina chinesa, movimento corporal, mentalidade, para você não desistir também, confiança, tudo isso, tá? A aula de quarta-feira vai ser bem especial para você por isso. Biópsia do endométrio feita no 8º dia em consultório deu que o endométrio estava pós-ovulatório, mas só ovulei no 11º, de acordo com o muco. Endométrio pode estar assincrônico? Pode. Assim como o laudo pode ter sido errado. Assim como você pode não ter ovulado de fato no 11º dia porque você se baseou só no muco. Lembra? Eu falei isso na aula do período fértil. Para a gente ter uma certeza da ovulação, o muco, ele dá a certeza, ele dá a percepção de quando você vai ovular. Mas o que te garante que você ovulou? O que te garante que você ovulou é a temperatura basal, né? Pensando aí numa estratégia dentro de casa, sozinha, sem a avaliação médica contigo, tá? Então, o muco faz você ter uma percepção melhor quando você vai ovular, mas é a temperatura basal que te determina se você ovulou. Então, associar os dois é mais estratégico para te dar essa percepção. De fato, o endométrio pode estar assincrônico? Pode. O que você pode fazer? Começar a fazer o ciclo das sementes. Mas é muito provável que alguma coisa aí não estava ajustada, tá? Ou o laudo estava errado, ou você não ovulou no 11º dia, porque foi de acordo com o muco, tá? Então, tentar entender, perceber isso no seu próximo ciclo, se de fato você está ovulando aí no 11º dia mesmo, tá? O que acontece, né? A gente tem uma mudança mais importante, né, do nosso endométrio após a progesterona, e a progesterona vai subir após a ovulação. Eu não sei se você estava fazendo uso de progesterona. Enfim, são várias possibilidades aí, tá? Mas se você pode começar a fazer o ciclo das sementes, vai te ajudar. Quantos dias depois da menstruação é o ideal para engravidar? Depende de quantos dias são o seu ciclo. Tem mulheres com ciclos menores, ciclos maiores. A live de período fértil que eu tenho aqui, né, disponível no blog de lives para você de forma gratuita, você pode ter essa resposta de forma lá, mais de 1 hora de conteúdo falando sobre isso. De uma forma geral, são 6 dias no mês que a gente consegue estar fértil, que a gente está fértil. O dia da ovulação e os 5 anteriores. O que vai variar? Seus ciclos são de quantos dias? São de 30, são de 26, são de 25. Aí, dependendo de quantos dias são o teu ciclo, é que a gente vai saber onde encontrar esses 6 dias. Se a gente encontra esses 6 dias, mas ali para próximo da tua menstruação, ou seja, acabou de menstruar e já começa esse período, se é um ciclo menor, ou se é um ciclo maior de 35 dias, 30 dias, esse bloquinho dos 6 dias férteis, eles vão estar mais para frente, ou seja, mais distante de quando terminou a sua menstruação. Então, o primeiro ponto que você precisa saber é a cada quantos dias desce o vermelho, da descida do vermelho até essa descida do vermelho. Não importa quando acabou a menstruação, tá? É da descida até a descida. Quantos dias se passam aí? Aí você vai saber encontrar os 6 dias férteis do mês para você conseguir começar a entender se é mais próximo da menstruação ou se é um pouco mais distante. Uma conta que você pode fazer é pegar os últimos 6 meses, né? Ver
qual período... seus ciclos descem a cada 25, 26, 27, 30. Ou seja, os últimos 6 meses. Qual foi o maior intervalo? Qual foi o menor intervalo? E aí você vai fazer uma seguinte conta. O maior intervalo, vamos supor que a gente achou o maior intervalo 30. O maior intervalo, você vai pegar 30 e vai subtrair 11. E o menor você vai pegar e vai diminuir 18. Esses dois números que você vai achar nessa conta são os dias que podem variar o seu período fértil. Os 6 dias. Então, o que isso significa? Quando os seus ciclos forem mais curtinhos, eles vão estar mais para cá. Quando eles forem mais longos, eles vão estar um pouquinho mais distante aí do teu período menstrual. Deu para entender? Se não, assiste essa live aí de período fértil. Mas se deu para entender um pouquinho do que eu tô querendo dizer aqui, joga aqui coraçãozinho para eu saber que vocês conseguiram entender aqui. Tentei ser o mais didática possível numa breve explicação, tá bom? Sem papel, sem caneta, né? Tentei. Vamos lá. Sou laqueada. Óvulos degenerados. É a mesma coisa, tá? Óvulo degenerado, fragmentado. O que eu quero dizer que é a mesma coisa? A mesma coisa com o seu objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade deles, tá bom? Chá verde é ruim, pode parar. Chá verde, chá preto. Tem cafeína, meninas. Cafeína é ruim para fertilidade, lembra? Ó, dúvida de novo aqui de chá verde. Dentro do Engravidar Já, a gente tem lá um material super especial de chás. Mas esse ciclo dos chás que eu falei aqui agora, né? Ele é legal de você já procurar tentar fazer. Mas o chá verde, entenda assim, os chás que podem ter cafeína são ideal você evitar, tá bom? Quem quer engravidar, é ideal evitar. 35 anos, tomei anticoncepcional por 15 anos, parei de tomar em março, no meu ultrassom de maio de 25, o volume do ovário era de... FSH de 80, agora em outubro. Vamos lá. Dosou antimileriano? Você precisa dosar seu antimileriano para ontem. Olha só que legal. Antimileriano, vou falar 2 informações importantes para você. Você que está com 35 com esse FSH aí. FSH, ele tem muito mais valor quando ele é dosado com estradiol. Eu não sei qual foi a fase do seu ciclo que você dosou esse FSH, mas se foi do segundo ao 5º dia do ciclo, é um FSH que pode estar realmente muito elevado. Esses tamanhos, né, de ovário, eles podem ter uma correlação com, às vezes, uma baixa reserva. É comum, às vezes, o ovário diminuir quando a gente usa anticoncepcional, mas quando para, ele volta ao tamanho, tá? Mas se você já fez esse ultrassom, já ciclando, menstruando há uns meses, e ele continua nesse tamanho, é um tamanho que chama atenção quando eu associo com esse FSH. Então, o que você precisa fazer amanhã? Amanhã você vai no laboratório fazer um exame que não precisa de jejum, chamado de hormônio antimileriano. Você precisa dosar a sua reserva ovariana. Você só não vai fazer esse exame amanhã se você estiver utilizando a biotina, porque ele pode impactar no resultado e aí você precisa esperar pelo menos 3 dias sem. Mas fazer o teu antimileriano é essencial, você não pode postergar. E por que provavelmente você vai conseguir colher ele amanhã? Porque geralmente o plano não cobre e aí de uma forma geral muitos laboratórios nem pedem então um pedido médico. Mas se você precisar de um pedido médico, você precisa passar pelo teu médico e pedir esse exame o quanto antes. Porque esses exames que você colocou aqui sugerem uma baixa reserva. Baixa reserva não é de forma nenhuma sinônimo de infertilidade, que você vai ter dificuldade para engravidar. Mas esse diagnóstico ele é importante para te dar uma clareza do rumo. E aí, com 35 anos... e se você tem realmente uma baixa reserva, você precisa focar em entender se tem alguma coisa que possa impactar a tua fertilidade. Seu marido precisa fazer espermograma, você precisa avaliar a esterossalpingografia as trompas, avaliar a tua cavidade, teu útero. Ou seja, colocar um pouco do pé no acelerador. Porque chama a atenção esses valores. Então você precisa, o antimileriano é um exame muito fiel, fidedigno, assim, correlaciona muito bem com a reserva. Então a minha sugestão é não perder tempo, tá bom? Ter esse diagnóstico o quanto antes. Horário de dormir e acordar no café.
Horário de dormir e acordar. Horário do café, almoço, chá da tarde, jantar, influencia. Estou toda descontrolada no horário, me informo os horários. Vamos lá, sim. Não sei se você assistiu as lives, mas olha só. A gente tem o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele é super importante para a gente melhorar a nossa fertilidade, potencializar o que os hormônios podem trazer pra gente. Então, o primeiro ajuste, se você tá toda desregulada, regula teu horário de dormir. Vai dormir até 10h30 da noite, tá bom? Acorda aí no máximo 7 horas da manhã, 8 horas no máximo, tá bom? Fazer 7 a 9 horas de sono de boa qualidade. Almoço, meio-dia, tá? Eu vou falar aqui, ó, 3 ações. Quem tá toda desregulada, fala assim, doutora, eu tô toda desregulada, perdida, pelo amor de Deus, me dá orientação e rumo. Vamos lá. Não sei se você participou aí, porque eu mandei áudio falando disso, né, dentro do grupo de WhatsApp. Mas não tem problema. Eu vou te dar aqui 3 estratégias se você tá nesse perdido aí. Vamos lá. Primeira coisa, dormir 10h30 da noite, né? Segunda coisa, almoço meio-dia, por volta de meio-dia, tá? 1, meio-dia, 11. Nosso corpo precisa de rotina. Terceira, fazer atividade física de manhã. O quê? Não faço nada, sou sedentária. Qualquer coisa. O que você quiser fazer amanhã, pode fazer. Qualquer coisa. Então, entender que o nosso corpo precisa de rotina. Não adianta você se entupir de suplementos, se entupir de chá, se você não cria uma rotina fértil para o teu corpo. Então, essas 3 ações são simples, fáceis e você tá na sua mão de começar a fazer. Tá? Então, são 3 ações. E você precisa estar comigo nessa jornada da fertilidade. Se você tá toda desregulada, não tá entendendo nada, quer começar, faça a sua participação na jornada da fertilidade. Você já tá inscrita? Digita aqui quero, tá? Ó, vamos lá, voltando para baixa reserva aqui. Outubro de 2025, o direito aumentou, o esquerdo aumentou. Isso aí. Vou refazer a FSH. Esse aumento de volume pode indicar que meus ovários estão voltando a ter alguma atividade? Como assim voltando a ter alguma atividade? Você não tá menstruando? Não entendi essa parte de voltando aqui a ter atividade. Você tem que estar menstruando, mesmo quando ele estava com um valor menor. Continua sendo baixo, um ovário mais reduzido, tá? Mas dosa direto teu antimileriano, não perde tempo não. Ele vai ser assim, ó, certeiro, tá? Certeiro. Dosa o teu antimileriano. Porque se você dosa o FSH, o estradiol, a IV, olha só, você precisa dosar o antimileriano. É isso que vai te falar se você tem baixa reserva, se não tem baixa reserva. E provavelmente tem. Então você tem que focar em qualidade do óvulo. A tua próxima ovulação, o óvulo tem que ser bom. E tem que entender se tem alguma coisa que impacte a tua fertilidade. Baixa reserva vai impactar, sabe no quê? Se você precisar fazer uma FIV. Se você tiver, né, não estiver pensando em engravidar agora, se quiser fazer um congelamento de óvulos, você não vai ser talvez uma super respondedora de quantidade. Mas você pode ter qualidade. O que você tem de positivo? Vamos lá olhar o lado positivo da tua história? Você tem 35 anos. Você não é 40 mais, que é mais difícil. Então você tá com 35. Não perde essa janela. Eu fico tão chateada quando isso acontece. Então assim, às vezes é uma paciente que já tá, ó, há anos nessa estrada percorrendo. Chega pra mim assim, anos depois. Eu falei, cara, por que não foi orientada lá atrás? O cenário era diferente. Então, agora aqui, Aline, é para você essa mensagem. Dose o seu antimileriano. Avalie não só a sua reserva, mas todo o contexto da fertilidade. Entenda se tem algo que impacte na tua fertilidade, para você ter ação clara. Tá bom? Essa mensagem é para você, direcionada. Serve para todos, mas a ação tá direcionada. Menstruação ainda não voltou. Tem que dosar. Olha o que eu tô falando aqui. É pra você, Aline, essa mensagem, tá? Ó, até vi as vitaminas, mas eu não vou focar nisso em você, Aline. Não vou focar, sabe por quê? Porque você precisa de um diagnóstico. E eu sei que se eu encho a sua cabeça... Essa mensagem é pra você mesma. Se eu encho a tua cabeça de informação... Não, agora é foco. Você precisa dosar a tua reserva. Teve grande chance de você ter uma reserva baixa, tá, Aline? Se a reserva for baixa, você precisa de estratégia, precisa de ação. Tá? As vitaminas que você tá usando estão ok, tá bom? Pra te deixar mais tranquilo. Mas seu foco essa semana são 2. Assistir a jornada e fazer o teu antimileriano. Esse é teu foco essa semana, Aline. Esse é o teu foco. Vamos lá. 34 anos, no meu
agosto descobri uma gravidez anembrionada, tive um aborto no mês de setembro. Foi agora, né? Já estou tomando os suplementos, por estou com receio da próxima gestação. Olha, a gente teve uma live, né, recente falando disso, de perda gestacional e como é difícil recomeçar após essa perda, ainda mais agora, né? Você tá super perto. Então, assim, esse sentimento que você tá é totalmente compreensível, sabe? Então, não se culpe, assim, não fique angustiada de, eu devia estar me sentindo melhor para recomeçar. E eu vou te falar uma coisa. Você vai continuar com receio, com medo de tentar de novo. Porque você traz aí dentro, né, todo esse histórico. A felicidade do positivo, e aí depois, né, a frustração da perda. Só que eu gosto de contar os casos, né, porque assim, para vocês perceberem que só não consegue quem desiste. E o emocional é o que bloqueia muitas de vocês de conseguir. Então, aos 34 anos, você não pode desistir. Quer um respiro? Tira o respiro. O que você vai fazer nesse momento? Você vai focar na tua fertilidade, mas sem estresse. O que você vai focar agora? E melhorar, melhorar a tua rotina fértil, sabe? De forma leve. Agora é o momento. Lembra que eu não sei se você estava aqui nesse momento da live, mas eu falei um pouquinho, né, de uma paciente que eu indiquei recepção de óvulos, que ela estava focando, né, ela se sentia parada porque ela estava focando na parte emocional. É porque o emocional às vezes é lento. Então, se você precisar desse período agora, foque na tua rotina, construa uma rotina fértil, para quando você tiver a coragem de recomeçar, renovar, e eu espero estar te dando energia de novo para isso, quando você tiver esse momento próprio para renovar, você está com a qualidade do óvulo melhor, você está mais pronta. Então, tira esse período agora para se acolher, para ouvir histórias, para entender que você não está sozinha nessa caminhada. Esse pilar emocional, meninas, ele é fundamental. Fundamental, tá bom? Só não desiste, tá? Reestrutura e segue. Vamos lá. Olha que legal essa pergunta. As sementes para transferência. Ótima pergunta, ótima dúvida. Vamos lá. A gente faz o ciclo das sementes, né? Voltado. Eu acho que tem isso no e-book da jornada. Depois eu vou até conferir. Se não tem essa informação, eu vou depois acrescentar para a próxima. Mas olha só. Você precisa fazer o seguinte. No momento que você está preparando... Vamos lá, vamos voltar. O pensamento foi muito acelerado. Vamos voltar. Vamos lá. Quando a gente pensa na transferência de embrião, a gente pensa em dois momentos diferentes nessa transferência. O primeiro momento... Opa, os balões aqui, ó. Sinal positivo para essa transferência, hein? Gostei da energia aqui, ó. Até o Instagram aqui sentiu energia boa. Quando a gente vai pensar no primeiro momento da transferência, a gente quer que o endométrio fique espesso, acima de 7 milímetros e trilaminar. Depois que ele atinge esse tamanho, e aí tem algumas estratégias aqui, enfim... Depois que ele atinge esse tamanho, a gente vai focar na progesterona e a gente já vai estar bem próximo do momento de transferir o embrião. Só que quando a gente focar no momento que a gente quer deixar o endométrio espesso, trilaminar, a gente vai focar na primeira fase do ciclo das sementes, semente de abóbora e semente de linhaça. Elas têm essa propriedade fitoestrógena de aumentar o endométrio. Depois, quando você entrar com a fase da progesterona, que aí já vai estar bem pertinho do momento dos dias da transferência, você vai usar as sementes de girassol e a semente, de gergelim, tá? Girassol e gergelim. E aí você mantém, tá bom? É assim que você vai fazer. É verdade que pode dar cólica e gases se iniciar o ciclo das sementes sem tomar antes um vermífugo? Eu nunca ouvi falar isso, não. Nunca ouvi falar isso. Não sei de onde... Quem te passou essa informação? Horários ideais eu falei.
Boa noite, vamos lá. Tenho 43 anos, tive uma perda em setembro de 23, foi uma gravidez anembrionada. Todos os exames sem alterações. Já fiz esterossalpingografia sem alterações. Parceiro fez fragmentação de DNA, você avaliou trombofilia, você não conseguiu engravidar de novo? É esse o contexto? Pode ser que sim, né? Você não me falou aqui. Mas, de fato, a gente pode ter um impacto aí na qualidade do óvulo, tá? Pela questão de idade. Na aula da sexta-feira, eu vou te contar o caso da Diane, que é uma paciente minha de 44 anos, que tentava engravidar dos 41 aos 43. Eu vou contar com mais aprofundamento lá, né? Que lá na aula a gente vai ter mais tempo para isso. Mas 41 a 43 anos, só tendo aborto. Chegou para mim tentando engravidar já há um ano, não conseguia, nananã. Enfim, vou resumir a história. Engravidou e tá evoluindo a gravidez, tá bom? Então, assim, não pode desistir, mas precisa realmente focar em qualidade. 40 a mais tem que focar em qualidade. E aí os pilares da fertilidade entram aqui com esse objetivo, tá bom? Beber água é fundamental. Menina, você não ouviu os áudios, hein? Caramba, todas essas dúvidas aí estavam lá nos áudios ao longo dessa semana da Jornada Fertilidade. Quem estava lá no grupo. Água, super importante, estou com a minha aqui do lado, 35 ml por quilo. Atividade física, você está fazendo? Porque eu entendi que sua rotina está desregulada. Então, não adianta eu te dar a meta, melhor meta, senão a pessoa não faz. Começa com qualquer coisa, tá? Não tá fazendo nada? Começa com fazendo o que você quiser. É dançar, é pular corda, é caminhar, é pilates, é crossfit, o que você quiser. Começa. Ah, tem um tempo bom? Tem. 150 minutos por semana aí de atividade física. De manhã. Isso é o que vai mais potencializar a fertilidade. Tá? E cuidado com muita atividade física, muito extenuante. Tá bom? São extremas, mas isso não é comum, não. Muita gente vê, não, né? Mas tem mulheres que são bem focadas, assim, na atividade, né? Mas eu entendi que não é o teu caso aqui dessa pergunta. Então, foca em começar. Refrigerante faz mal, com certeza, né? Faz mal pra todo mundo. É bom, mas faz mal. Suco de caixinha faz... Pode beber de vez em quando, mas faz mal. Suco, gente... Suco, é melhor você comer a fruta. Porque a fruta tem a fibra. Suco só tem a frutose, só tem o açúcar, tá bom? Cerveja fim de semana atrapalha na fertilidade? Atrapalha. Se for todo fim de semana, atrapalha, tá? Então, mulheres 35 mais, 30 mais, quer engravidar, não dá pra beber toda semana. Não dá, tá bom? De vez em quando pode, não tem problema, mas toda semana não dá. E aí eu quero te trazer uma reflexão aqui. Isso é homem e mulher, tá? Quero trazer uma reflexão. Você já parou pra pensar que se você ficar a sua vida inteira bebendo todo fim de semana, eu posso te garantir que quando você chegar aos seus 50, às vezes até antes, tá? Você vai ter uma esteatose hepática, que é gordura no fígado. Você vai ter um risco maior de ter uma alteração no seu triglicerídeo, uma alteração maior no risco cardiovascular. Então, assim, não é algo saudável. Então, se é um hábito que você curte, que você gosta e quer fazer a vida inteira, muita moderação, tá bom? É isso. Se você quer a vida inteira comer doce, adora comer chocolate, modera. Que aí você vai poder morrer bebendo isso aí, morrer comendo chocolate. Senão chega um momento da vida que começam muitas restrições. A gente vira uma polifarmácia. Então aqui a orientação é ir para longevidade, não só para fertilidade, tá? Pensa assim, esse hábito vai me levar a me tornar uma senhora saudável sem gastar metade do meu salário numa farmácia? Pensa nisso, sabe? E tenta construir isso. Então assim, às vezes é melhor fazer pouco, mas sempre, tá? Exame específico para saber se tem... Não entendi. Tem tratamia? O que é isso? Bota aqui de novo. Não entendi o que é. Fiz exame para ver as trompas, aí foi uma obstruída por causa de uma gravidez de gêmeos e deu eclâmpsia. Me gerou nas trompas e a outra... E a outra trompa com um pouco de líquido. Estou tomando o Xi. Unha de gato. Não. O Xi amarelo, unha de gato... Não entendi. Qual é o objetivo? É para trompa? Não. Qual que é a tua idade? Coloca aqui pra mim. Você já tinha feito uma pergunta, mas eu não lembro qual foi a pergunta aí em cima.
Mas não tá confuso isso aí, não tô vendo, eu tô sentindo assim que não tá indo pra frente, entendeu? Não achei estratégico isso aí que você tá fazendo, não. Respondi já de Uxi amarelo, de gato mais acima. Qualquer coisa, meninas, essa live fica salva, tá? Se vocês precisaram dar uma saidinha, eu tô indo na ordem aqui das perguntas. Se vocês precisaram dar uma saidinha e voltar e não pegar a resposta, ela tá salva, vocês podem ver, tá bom? Tô respondendo todas até o momento que eu tô lendo aqui. Após uma transferência negativa, quais exames precisamos fazer? Não sei o que você já tem aí, mas esteroscopia. Quantas transferências? Uma só? Se for uma só, às vezes esteroscopia, uma ressonância da pelve, para você ver se tem uma adenomiose, tá bom? Você pode investigar, se você quiser, trombofilia. É super controverso, mas você pode conversar com o teu médico, tá? Então, pelo menos esses. 41 anos, tenho endometriose e pouca perda ovariana. Parei o anticoncepcional em maio, mas só em setembro eu liberei 100%. Parei o doce 80% e estou tomando Regênese ciclo de 28 dias na espera de um bebê. E vamos lá. Olha como é importante, gente. Eu fico assim, ouvindo esses relatos e eu vejo o quanto é importante, sabe? Essa troca que a gente faz aqui, de vocês passarem o caso e eu passar a orientação e trazer a informação da jornada da fertilidade. Quem ainda não está inscrita, precisa digitar aqui quero para receber o convite no direct e poder se inscrever. É um evento online gratuito de 3 aulas que vão acontecer na próxima semana. E o que é legal é que além das aulas, tem mais alguns e-books que a gente vai liberar. Tá? Então, assim, é muita informação, muito material para você ter disponível, gratuito, para você ganhar consciência. Agora, é interessante você aqui, ó, falando 41 anos, usando Regênese ciclo. Ok, isso é um check só. Mas provavelmente você não assistiu 2 lives que eu falo. A live de suplemento e a live de melhorar a qualidade do óvulo. Tenho certeza que você não assistiu essas lives. Eu preciso que você entre na jornada da fertilidade, entre e assista ao meu blog de lives que estão lá disponíveis por um tempo. Maratona essas lives. Assista as aulas da próxima semana. Porque não basta só isso. Regênesis é ok. Mas quando a gente tem 41 anos, 40 a mais, a gente precisa melhorar a qualidade do óvulo. E só isso aqui não é suficiente. Não é. Tá bom? Não é. Endometriose ainda. Tá? Se tem uma pouca perda ovariana, eu não sei o que é. Se tem uma boa reserva, deve ser isso, né? Não entendi muito bem o que você quis dizer com isso aqui. Mas só pelo fator idade, independente da tua reserva, você precisa melhorar a qualidade do óvulo. Tendo boa reserva ou tendo uma reserva baixa. Se você tem uma boa reserva, isso é ótimo para você. Por quê? Porque se você focar, se começou a tentar engravidar agora, se você tem uma boa reserva, se você não quiser FIV, o melhor caminho é tentar focar, melhorar a qualidade do óvulo. Tudo que eu vou te ensinar, vou te mostrar como você fazer isso na próxima semana, estratégia, como fazer isso. Focar em melhorar a qualidade do óvulo. Melhorando a qualidade do óvulo, você vai tentar uma estratégia de tanto tempo. Né? Não sei se você já fez toda a investigação. Você precisa investigar tudo. Porque você tem 40 a mais, tem que investigar tudo já desde agora. Tentou engravidar durante um tempo, se você tem uma boa reserva, e não aconteceu, você vai pra FIV. E aí tem uma chance maior, sabe? Do que uma paciente com baixa reserva. Então, assim, você tem provavelmente aí a faca e o queijo na mão. Se você tem uma 41, mas uma boa reserva, é estratégia. Você precisa de plano de ação, você precisa de estratégia, tá bom? Tentando há 1 ano e 6 meses e nada. Quando comuniquei minha ginecologista e fizemos exames, estava tudo ok, mas ainda nada. Eu não sei quais exames você fez, mas há mais de 1 ano tentando engravidar, tem que melhorar a investigação, tem que melhorar a questão da fertilidade. Então, essa semana agora, né, vai ser para você clarear. Entender que muitas vezes tem colega ginecologista, né, que não entende de fertilidade, que atrasa. Sabe? Que atrasa. Porque quando eu falo pra vocês aqui que eu fico chateada, que a paciente chega pra mim e poderia ter mudado a conduta, ó, anos lá atrás, às vezes é isso aí. Foi num colega que não valorizou, que falou, continua tentando que uma hora chega e essa hora não chega.
Isso atrasa, tá? Então, assim, cuidado com essas orientações que você não sente. Preste atenção. Você foi no médico, o que o médico fala, né? Tem gente que tem aqui que me acompanha que é médico também. E aí vai entender muito bem, né? Geralmente médico, profissional da saúde vai entender isso aqui. Mas muitas de vocês não são. Então, qual é a orientação para a vida? Qualquer área que você vá precisar de um médico, né? De uma orientação. Tem que soar com sentido o que aquela pessoa está falando. Você vai, lógico, né? Confiar no que aquela pessoa está falando, que é o profissional ali que estudou aquilo. Mas tem que soar com sentido. Então, quando você ouviu uma orientação, continua tentando, tá tudo normal, mas você já tem 1 ano e 6 meses, e aí um anjinho da guarda pediu para você entrar nessa live aqui, pediu para você botar essa pergunta. Tu acha que você é à toa? Não é à toa. É o seu sexto sentido falando, você tem que caminhar, e você tá se sentindo parada. Você tem que caminhar. Você já passou do momento de ficar somente focando em período fértil e tendo relação. Eu falei isso lá numa live. O primeiro passo é entender o período fértil. Mas quando você passou de 1 ano tentando só com isso aqui, ou se você tem mais de 35, você precisa, caminhar os outros degraus. 1 a 1. Você precisa ir. E alguma coisa pediu pra você estar aqui e eu te passar essa orientação hoje. Então, progrida, tá bom? Não abafe, veja se faz sentido. Eu tenho isso também, né? Assim, eu sou médica, tenho a minha área de atuação, que é a reprodução humana, que é a fertilidade, sou ginecologista, né? Eu tenho também ginecologia geral. Mas, por exemplo, eu tenho situações que eu preciso em outro especialista. Eu já tive situações com os meus filhos em que, assim, eu fui na pediatra, eu fui na pneumologista, eu fui na alergista, e cada um falou um negócio. Eu falei, pelo amor de Deus, assim, eu sou médica, mas tá difícil de entender o negócio aqui. Então, é pegar um caminho que você sinta confiança, alguém que, como se fosse assim, o piloto do barco, e eu elegi naquela situação a pediatra do meu filho, você é a piloto do barco. Eu trago as informações que os outros profissionais, especialistas estão trazendo, mas quem vai me direcionar é você. Então, você tem um piloto de barco, você tem um mentor, um consultor, alguém que te oriente nesse sentido, muitas vezes é preciso, porque você pega informação à torta e à direito. E não às vezes é só informação de médico, você joga no Google, o Google te dá, você joga no GPT, ele te dá a informação. E aí vira uma salada. E você se perde. E quando a gente se perde, quando a gente não tem estratégia, a gente paralisa. Então essa informação não é só para a fertilidade de vocês, mas é para a vida, para as situações que vão acontecer com você, com a sua mãe, com o seu parente, enfim, com o filho de vocês que vai chegar. Tá fazendo sentido o que aquela pessoa tá falando? Se tá, beleza, se você confia, ótimo. Mas se não tá, se o seu sexto sentido tá incomodando... E uma das coisas, meninas, que eu aprendi com a maternidade foi um pouco de ouvir o meu sexto sentido. Isso eu aprendi um pouquinho mais, porque às vezes o racional é tão ativado que a gente se desconecta. E algumas vezes eu já me arrependi de não ter ouvido o meu sexto sentido. Então, se o seu sexto sentido diz que tem alguma coisa, vai atrás. Que precisa investigar, que precisa aprofundar, vai atrás. Não abafa, tá? Não abafa. Vamos lá, vou fazer uma bateria de exames de laboratório. Qual o melhor período? Hemograma, glicemia, qualquer momento. Glicemia tem que ser em jejum, de 8 a 12 horas. FSH, LH, depende do que você quer ver. Mas se for para só avaliar reserva, se quer fazer um diagnóstico de SOP, 2º ao 5º dia. TSH, T4 livre, qualquer momento. Prolactina, pode ser na primeira fase do ciclo também. Aí progesterona, se você quer ver que a progesterona tá boa, 7 dias antes de menstruar, tá? De uma forma geral, é isso. Tem que ver o que teu médico pediu esses exames com qual objetivo. Mas de uma forma geral é isso. 35 anos, meu namorado tem 30. Querem uma filha, bebê menina, Antonella. Ai, que nome lindo. Muito bom. Mas se vocês já tentam, eu conheço a tua história, você precisa aprofundar. A gente já conversou um pouquinho, você precisa aprofundar a tua investigação, aprofundar nas práticas. Meninas, eu vou falar uma coisa aqui que é muita verdade. Dica não resolve problema. Então,
é entender o momento que você precisa já passar da dica e pegar o rumo, a rota. Ou se você está muito ansiosa, quer que o bebê chegue logo, não quer perder tempo só com dica, que pode ser que não dê certo, não resolva. Pega a rota da estratégia, tá? Então é entender que tem momentos que a gente precisa realmente aprofundar, se dedicar mais àquilo ali. Qual o som chá que eu devo tomar quando eu estiver para transferir meu embrião? Deve ser qual o chá, né? Vamos lá. Você vai seguir mais ou menos o que eu falei dos ciclos, tá? Então, na primeira fase, que você está querendo crescer endométrio, são aqueles chás de frutas vermelhas. Depois, você pode usar chá de gengibre com abacaxi. Mas lembra que eu falo da estratégia da acupunturista, da medicina chinesa? Por que não associar? Ela te dá uma baita orientação também. Dentro do Engravida Já, a gente tem acupunturista que orienta. Por que não associar essa estratégia junto e querer sempre caminhar sozinha? Por quê? Então, assim, de uma forma geral, são esses que eu falei. Mas se você já teve uma falha de implantação, você precisa caminhar junto. Precisa caminhar junto, tá? Em setembro, tive 5 dias de atraso, deu negativo. Durante esses dias, vi que apesar de comer razoável, bem gosto de frutas, verduras, legumes. Esses dias, vir que tenho muito a fazer para o positivo. Que bom que você está ganhando consciência. É realmente um pouco trabalhoso. Por isso que eu gosto muito, às vezes, né, que quem chega a mim antes de engravidar, já pensando, daqui a um ano eu tô pensando em parar minha medicação para começar a tentar engravidar. Esse é um momento muito estratégico, em que a gente consegue ir implementando mudanças aos poucos, sabe, nos hábitos. Porque senão, às vezes, pode parecer muita coisa. Por isso que eu gosto, né, de associar a consulta com o Engravida Já. Porque a gente consegue trazer uma leveza nesse processo, trazer um passo a passo, né? Dentro do Engravida Já, a gente tem lá uma rotina estruturada de práticas para você ir fazendo a construção e não ficar pesado, sabe? Eu acho que isso realmente é um acelerador. Comecei o tratamento de FIV, tomei as injeções. No dia da coleta de 6 folículos, tive apenas um óvulo e me informaram ser imaturo. Fiquei decepcionada. Eu entendo. Provavelmente seu médico também ficou super chateado. São coisas que podem acontecer. Eu também imagino que ele tenha ficado muito chateado nessa situação, tá? Mas aí, a orientação que eu já passei, não pode desistir. E precisa melhorar a qualidade do óvulo. Precisa melhorar aí a tua fertilidade para tentar ir para uma próxima coleta. Então, eu não te sugiro ir no próximo mês para a próxima coleta. Minha sugestão para você é se preparar para recomeçar, tá? Para ter uma qualidade melhor aí dessa próxima coleta. Ó, dúvidas repetidas aqui. Quais os melhores suplementos desses abaixo que você acha bom? Oxe, aí eu tenho que depende. Andractive é razoável para o homem. Vitergan Zinco PL. Geralmente Vitergan Zinco PL é quando precisa de doses um pouco maiores de algumas coisas. Meninas, olha só. Você provavelmente também não assistiu a live de suplementos, né? Tá lá disponível no blog de lives. Digita aqui quero para você poder ter acesso a isso, tá? Você vai entrar lá dentro do grupo da Jornada Fertilidade para poder assistir. Mas olha só, todos esses que você falou, colocou aqui, Mega Fértil, Ogestan, Vitergan Zinco PL, Andractive, alguns desses eu passo também, tá? Para as minhas alunas, para as minhas pacientes. Mas é entender que só eles não trazem todos os suplementos e vitaminas que você precisa. Não traz. Então, esses são importantes de você usar? São, mas associar com coisas estratégicas, tá? Então, Vitergan Zinco PL, né? Se você tiver uma deficiência de zinco, às vezes de selênio, é interessante. Depende do contexto. Andractive é um polivitamínico muitas vezes usado para o homem, tá? Então, se ele, por exemplo, tem um espermograma normalíssimo, tudo normal, pode ser uma estratégia aí de manutenção dessa suplementação básica, mais associando, né, o ômega 3, a coenzima Q10, tá bom? O Ogestan, ele vai ter a dose do metilfolato, mas ele tem muita coisa. Olha lá a parte nutricional. Mega Fértil, Ogestan, eles têm muitas coisas, mas em doses muito pequenininhas. Que se você tem mais de 30 anos, geralmente não é suficiente. Você precisa suplementar mais. Tá? Então, usar só isso aí não é suficiente. Ó, vamos lá.
Você colocou essas dúvidas aqui, eu não sei se são para você. A mesma que perguntou sobre esses suplementos, colocou que o marido tem a motilidade baixa. E aí, vamos lá, vamos recapitular. Na live de suplemento eu falo muita coisa pro homem, né? Vamos lá, baixa o guia de suplementos que tá dentro da jornada fertilidade, tá? É gratuito, meninas. Vamos lá. Vitergan Zinco PL pode ser estratégico para ele. L-carnitina pode ser estratégico. Vitamina D, depende da dose no sangue dele, mas 2.000 no mínimo por dia, né? Ômega 3. Ele pode usar metilfolato. Ele precisa usar mais coisa. 39 anos, exames de hormônios estão ok. FSH de 7. Tá, não sei se eu boto mais alguma coisa aqui. Acho que não, tá bom. Estou no início de orientação e fazendo os exames. Já parei o anticoncepcional, mas liberei total em setembro, tomando somente Regênesis. Esse aqui eu respondi. Teria mais outra para orientar? Acho que eu te respondi já. Minha ovulação é tardia, teste LH por volta do 27º, 28º ciclo. É normal? 39, não. Me diz uma coisa, você menstrua... Seus ciclos são de quantos dias? São longos, né? São bem longos, provavelmente. Endometriose leve e adenomiose, tentando há 10 meses. Vamos lá. O que aumentaria, assim... otimizaria a tua chance seria você preparar o teu corpo, a tua fertilidade, com os pilares da fertilidade e em 2, 3 meses ir para uma FIV. Isso é o que de fato assim aumentaria a tua chance de engravidar rápido, tá? Se você não deseja num primeiro momento ir para FIV, como você tem uma reserva baixa, né, eu te sugeriria aplicar os pilares da fertilidade e ter uma estratégia aí de pelo menos uma relação programada, se sua frequência for baixa de relação, alguns meses tentando, e aí se não rolar, ir para FIV, tá bom? Para você realmente não deixar esse período aí, esse tempo da fertilidade escapar. Minha menstruação não desceu mais, fui orientada a começar com letrozol. Qual que é a tua idade? No espermograma pode haver algum indicativo de varicocele? O espermograma ele é um retrato, né? Então, se tiver uma alteração ali no espermograma, vai ser... não falando que tem varicocele, mas pode ser uma alteração na morfologia, na quantidade, na motilidade, tá? E aí você começa a ter que... achou essa alteração no espermograma. Por que tem essa alteração? E aí a varicocele pode justificar, tá bom? Meu sonho é fazer minha transferência com a senhora, mas a clínica que eu faço é em Niterói. Eu tenho medo do valor do transporte do embrião ser muito caro. Já gastei muito. Vou te dar uma sugestão. Eu não sei por que, assim, não sei se você não tá segura de fazer com o teu médico, né, enfim. Mas sempre que possível, né, eu atendo pacientes de outros estados, enfim, outras cidades, né. Mas o que eu vou te sugerir? Faz um preparo, eu gosto de trabalhar em equipe. Faz um preparo para tua transferência junto comigo. Porque eu sei provavelmente teu médico não tem essa visão integral. Então você pode fazer esse preparo integral comigo. Eu troco figurinha, a gente conversa com o teu médico e a gente avalia de fazer isso, para você não precisar mexer nos embriões, entendeu? Mas existe a possibilidade de transporte. Aí você precisa orçar, se você quiser, tá bom? Mas de uma forma geral, o que você pode fazer para ter o meu acompanhamento junto com o teu médico, não precisar mexer aí no local, na localização dos seus embriões, é isso. É fazer esse acompanhamento de preparo comigo associado ao teu médico. A gente fazer uma equipe, tá bom? 45 anos, qual o tempo ideal para engravidar? Não entendi a sua pergunta. 45 eu já falei, né? A chance da gravidez natural acontecer é baixa, mesmo com FIV é baixa. Então, alinhar a expectativa é importante. O quanto antes você correr, melhor, tá bom? As sementes têm que ser trituradas ou em grãos. Vamos lá, eu sempre falo, feito é melhor que perfeito, triturado é melhor, mas se der trabalho não rolar, bota um grão pra dentro mesmo e vambora, tá bom? Você vai ter o benefício também, mas triturada é um pouco melhor. Meninas, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai liberar o link da aula Jornada da Fertilidade, a aula 1, onde eu vou falar os erros silenciosos que atrapalham o positivo de chegar, né? Na quarta-feira, aí na terça, não sei se vocês já viram, né, o nosso cronograma da próxima semana. Isso é na segunda,
Se você não conseguir assistir às 8 horas da manhã, fica tranquila. Esse link fica salvo, mas você tem que estar lá dentro do WhatsApp, porque aí você vai receber esse link depois, no horário que você quiser, você clica e vai assistir. Então, à noite, você pode assistir quando chegar em casa do seu trabalho sem problema nenhum, tá? Assistir essa aula. Na terça-feira, a gente vai liberar alguns e-books especiais para quem assistiu a aula e está dentro do grupo de WhatsApp. Na quarta, 8 horas da manhã, a gente libera a segunda aula, onde eu falo dos pilares da fertilidade. Então, muita coisa do que eu tô falando aqui pra vocês, que eu falei ao longo das lives, que se às vezes vocês não conseguiram assistir tudo, ou assistiram, maratonaram, mas não absorveram, porque eu sei que é muita informação, a gente vai compilar isso na aula da quarta-feira e você vai entender como que eles atuam na tua fertilidade. Aí, na quinta, a gente vai liberar mais um material para quem assistiu as 2 aulas e quem tá dentro do grupo de WhatsApp. E aí, na sexta, vamos ter a aula mais importante. 8 horas da manhã ela é liberada, mas ela vai ficar disponível para você assistir também depois, tá? Que é um mapa, passo a passo. Vou trazer casos reais, como que eu apliquei dentro desses casos reais a possibilidade, né? Toda a estratégia que eu trago dentro do método Engravida Já. Então é uma semana importante, é uma semana que eu considero realmente ser um portal de transformação, não só de visão da fertilidade, mas de reenergizar, sabe? Ganhar energia para progredir, tá bom? E é importante vocês participarem, não perder esse conteúdo, porque ele fica disponível por um tempo. Ele é limitado, porque ele precisa sempre ser de renovação. Tá? Então aproveita essa semana, é uma semana importante. E eu sei que vocês estão colocando aqui para mim muitas dúvidas. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer a leitura de mais 3 dúvidas aqui do ponto que eu parei, tá? E eu vou tentar ver se eu consigo aí, ao longo dessa próxima semana, abrir para vocês um tira-dúvidas lá dentro do grupo de WhatsApp, tá bom? Porque eu sei que às vezes pode ficar alguma coisa aqui que eu não respondi e eu não quero deixar ninguém sem resposta, sem direção, tá bom? Então se eu não cheguei... Mas, ó, até a bateria aqui do meu celular tá gritando. Mas a gente vai responder isso aqui. Eu vou tentar sanar todas as dúvidas. Vamos lá. Parei 80% do doce, comendo bem mais verduras, legumes, mais água, tomando regênese, tendo endometriose. Isso aqui eu acho que eu já respondi. 41 anos, boas chances de engravidar? Se você focar em estratégia... Você tá sem estratégia fazendo tudo isso, tá? Tá solto. Se você focar em método, em estratégia, você vai melhorar a tua chance da gravidez chegar, tá bom? Tenho 36 anos, tentando engravidar há 6 meses do segundo filho. Menstruação regular, porém nada do muco. O que eu devo fazer? Procura um médico? Sim. Você que tem 35 mais e tá mais de 6 meses tentando engravidar, mesmo com o filho anterior, precisa investigar. Porque pode ter surgido alguma questão nesse período, tá bom? Então, já pode procurar entender realmente o que está acontecendo, aprofundar nos exames, aprofundar em melhorar a fertilidade, porque hoje você tem 36, quando você engravidou do seu filho, você tinha menos idade. Então, assim, a fertilidade, ela é temporal mesmo, ela piora com a idade, né? A gente reduz a qualidade do óvulo, pode ter surgido alguma alteração nas trompas, no útero, no espermograma do marido. Então, você já deve sim aprofundar a tua investigação e ao passo, ao mesmo tempo em que melhora a fertilidade, tá bom? Ó, todo mundo aqui, um monte de gente falando 40 a mais, tem que participar de todas as aulas, tá? Horário para tomar o chá não tem. Horário que eu falei, né? De manhã e de noite são períodos estratégicos aí, mas não tem um horário fixo, não. Estou seguindo todos os pilares da fertilidade para tentar novamente uma FIV. Que bom, você já tá dentro do Engravida Já? Lá a gente consegue focar e dar estratégia. Eu acho que você ainda não é minha aluna dentro do Engravida Já. Será que você está fazendo tudo mesmo? Será? Vamos lá. Quero tentar a FIV, mas preciso melhorar a motilidade. Vamos lá, vamos falar de estratégia de novo, porque às vezes você fica focando numa coisa que na FIV não vai gerar tanto impacto, porque na FIV a gente tem a seleção do espermatozoide que move melhor, que tem qualidade melhor, e às vezes não vai ser tão necessário você ficar esperando isso aí. Então tem que ter estratégia. Qual é a tua idade, qual é a tua reserva, tá? Então foca assim, 2, 3 meses aplicando o que eu ensino e aí vai pra FIV, tá? Não fica tentando muito tempo, não. Biscoito de pacote, pode parar isso, prejudica. Claro, é ultraprocessado. Ultraprocessado não é pra consumir, não é pra estar na tua rotina. Gente, essas coisas são gostosas, não dá, a gente fica em tentação. Então não dá pra ter dentro de casa. Não traga pra tua casa, tá bom?
Dias do ciclo para usar a bolsa quente. Essa é uma estratégia de aquecimento de útero. Você pode usar a bolsa quente menstruada, mas aí ao longo do teu ciclo você pode usar em qualquer momento. Faz uma rotina aí de escalda-pé ou bolsinha de alça quente, bolsa de compressa quente embaixo do ventre, né? Umas 2, 3 vezes na semana, tá bom? Quando a temperatura está alta em toda a fase folicular, o que pode ser? Não faz sentido. Ela está alta em toda a fase folicular. Ou você não está conseguindo entender aí a sua temperatura basal, tá? Porque ela sobe e desce, geralmente. Ela não sobe e fica. Alguma coisa não está acontecendo, tá bom? Você menstruou certinho, você está medindo com o mesmo termômetro, são algumas coisas aí. Como perceber a ovulação na temperatura basal? Qual temperatura deve estar? Nunca pesquisei sobre isso. Então você vai assistir a live, que eu falo mais de 1 hora sobre isso, de identificar o período, a janela fértil, tá bom? Tem uma live que tá no blog de lives, entra lá, tá disponível para você, assiste essa aula. Progesterona ajuda no tratamento da endometriose? Vamos lá, ajuda, mas não ajuda a engravidar se você usar ela sempre. Então assim, quem tem sintoma, né, de dor, a progesterona é uma baita aliada, mas aí se a gente usa não consegue engravidar, se usa contínuo, né? Então depende. 4 meses com clomide parece não estar fazendo efeito. 48 estão... Não, então não desanima, essa live aqui é pra te dar energia. 41 anos, olha só, tem que focar em melhorar a qualidade do óvulo. Não é só ovular, não basta ovular pra gente engravidar. A jornada da fertilidade, segunda-feira agora, vai te dar muita clareza sobre isso. Esse aí, ó, que você tá fazendo, Aline, essa mensagem é pra você. É um dos erros. E vou esclarecer esse erro amanhã, tá? Na aula das 8 horas da manhã. Meninas, olha só, muitas dúvidas, a gente tá aqui já há 1h30, vocês são sempre muito companheiras, fantásticas, né? Eu espero realmente ter ajudado vocês a entender um pouco mais da fertilidade, tirando essas dúvidas, a preparar vocês para chegar mais prontas nessa próxima semana tão importante, realmente pra gente transformar a fertilidade, fazer esse positivo chegar, se Deus quiser, de muitas de vocês chegar ainda esse ano, é o meu maior sonho junto com vocês, tá? Mas eu preciso dizer, né, que eu vou tentar realmente tirar mais dúvidas de vocês aí ao longo dessa próxima semana. Vou ver se eu abro lá o grupo de WhatsApp, então esteja lá dentro, digita, ainda dá tempo, digita aqui, quero, para você receber o convite para entrar lá dentro do grupo da Jornada da Fertilidade e não perder nenhum conteúdo, tá? Essa semana tudo gratuito, são vários e-books, né, que eu já dei, 6 e-books. Essa semana, se eu não me engano, tem ainda mais 4 e-books que eu preparei para vocês, né? Tem mais de 10 lives e tem mais 3 aulas. É muito conteúdo, eu sei, mas se organiza. Vamos fazer igual na época de estudante, né? Quem aí tá no trabalho, eu sei que tinha a época lá do estudante que a gente precisava organizar um cronograma, maratona. Essa semana, para ser essa semana transformadora, para ser um mês aí de transformação. Esse mês tão importante, tá bom? Eu espero de verdade vocês amanhã, às 8 horas da manhã, essa semana acompanhando as aulas. Um grande beijo e fiquem com Deus, tá? Um beijo, tchau, tchau.